Memória e esquecimento. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78, 3 e 4. A responsabilidade da presente geração de crentes não é apenas com o agora, mas com o futuro. O povo de Deus tem história. É comum a negligência da memória. Na verdade, parece haver mais esquecimentos do que recordações. No entanto, Deus não é conhecido apenas na teoria, mas na prática. Colocando isso de outra forma, as verdades que encontramos nas Escrituras podem e devem ser observadas no conduzir do Senhor à história. A cristandade atual é herdeira de toda uma tradição histórica preservada, que tem sido contada e recontada para gerações posteriores de cristãos. Desde o Antigo Testamento há preocupações com a memória. Por exemplo, a instituição da Páscoa incluiu a participação de crianças. A condição à participação se resumia a ser fisicamente capaz, isto é, crescido o suficiente para comer carne do cordeiro e os pães asmos. Há a ordem expressa para que, durante a cerimônia, quando as crianças perguntassem para o que servia, que os adultos explicassem o que o Senhor havia feito por eles na libertação do Egito. Ao saírem finalmente do cativeiro, depois de cruzarem o Jordão a pés enxutos, tomaram pedras do leito seco no número das tribos de Israel e edificaram uma coluna para memorial do que Deus fizera por eles. O próprio livro de Deuteronômio tem a ver com a memória, na verdade, com o esquecimento. Sabemos que apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida daqueles que saíram do Egito. Portanto, quando estavam nas planícies de Moabe, próximos à entrada de Canaã, Moisés novamente se dirige ao povo, repetindo as leis dadas lá no sopé do Horebe, para a primeira geração do povo que, naquele momento, já havia perecido no deserto. Aqueles que invadiram Canaã não haviam presenciado a doação da lei no Sinai. Era necessário renovar a aliança na mente e no coração deles. É inegável que um dos maiores problemas da igreja é o esquecimento. Há estudos muito interessantes sobre as chegadas dos cristãos ingleses à América e o empenho que demonstraram, fazendo tudo para a glória de Deus. No entanto, estes mesmos estudos mostram o esfriamento da fé nas gerações posteriores, provocando sérios desvios. A responsabilidade de manter viva a memória está ligada à própria comunhão com Deus. Uma geração de crentes que se aprofundar no relacionamento com o Senhor, naturalmente trará à lume a memória dos grandes feitos do Senhor e as passará adiante. Os filhos aprenderão sobre quem é Deus, tendo ciência dos seus grandes e tremendos feitos. Devemos compreender que há algo mais sobre isso. Temos a responsabilidade de viver fatos dignos de serem contados. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente. Aquele que dividiu o mar, que enviou as pragas ao Egito, que deu vitórias retumbantes ao povo na conquista da terra, que se encarnou e morreu por nós, que foi pregado pelos apóstolos por palavras e feitos, é o mesmo de nossos dias. Contudo, aqueles irmãos do passado buscaram a Deus de tal forma que os levou a experiências marcantes que ficaram registradas como a história dos atos de Deus por seu povo. Mas e nós? Como temos buscado ao Senhor? O que temos vivido que é digno de ser registrado para ser contado e recontado para gerações futuras? Precisamos urgentemente deixar de lado a vida cristã egoísta e individual, a ênfase na conquista de bens materiais e dedicarmos-nos às causas do povo em geral. Só assim cumpriremos o propósito de nossa existência como discípulos de Cristo e a memória do Senhor será contada. Faça do seu hoje um dia memorável, vivendo exclusivamente para Cristo. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Reverendo Jair de Almeida Júnior.